Bom dia, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este vai ser o primeiro vídeo de uma playlist que eu acabei de criar, que é uma playlist que eu acho que eu vou chamar Unplugged, não sei ainda bem. São notas, são notas ocasionais, coisas que me ocorrem, que podem virar textos, que podem virar crônicas, poesias, trechos de uma peça de teatro ou de um texto teatral, como eu prefiro chamar. Uh, enfim, material para alguma coisa que ainda vai acontecer, mas que eu já torno logo público por uma série de motivos. Né? É uma forma. Na verdade, poderia se chamar também notas. Né? Não sei. No caso aqui, eu queria falar sobre uma intuição que me ocorreu ontem. Uma intuição interessante, porque é justamente sobre a intuição que se trata. Né? Estava mais ou menos conversando com um amigo e me ocorreu pensar que a gente tem. O tema girava um pouco assim, meio em torno da ideia de causalidade. Né? A gente tem foi criando uma ideia, ou talvez essa seja a ideia mais comum, né? A noção mais comum de tempo como uma coisa irreversível. Né? Tudo tem uma causa. Então isso supõe que se tudo tem uma causa, a causa ela antecede o efeito. Né? Você tem causa e efeito. E deve haver no efeito, se é uma máxima, acho que talvez medieval, ou mesmo de Aristóteles, deve haver no efeito tanto ou menos qual era o termo que se usa? Mas vamos chamar de densidade, né? Tanto realidade objetiva de Descartes, tanto ou menos realidade objetiva do que na causa. Ou seja, a causa possui tanto ou mais realidade objetiva do que o seu efeito. É interessante que com isso você cria uma cadeia, né? É quase intuitiva essa conclusão, né? Lá vou eu de novo usar o termo intuitivo. Não é, por favor, desconsiderem o termo aqui neste caso. Mas é quase uma consequência mental você imaginar que, bom, então nesse caso há uma crescente perda de realidade objetiva. Quer dizer, porque você tem uma causa inicial, que, digamos, você pode supor que tem uma realidade máxima, aí depois ela produz um efeito, esse efeito, por sua vez, será a causa de um outro efeito, e por aí vai, à medida que isso vai. Daí a ideia também antiga e medieval, que acho que é comum, do platonismo, do neoplatonismo, das emanações. Né? Quer dizer, e também da. Qual é a palavra aqui para isso? Eu diria da inconsistência da matéria, de certo modo, porque não me ocorre outro termo, né? Quer dizer assim, você teria Deus como causa primeira e máxima, absolutamente espiritual, imaterial, etc, etc, etc. E aí, por emanação, você vai chegar no que há de mais impuro, que seria a matéria. Né? O mais distante da causa primeira, que seria a matéria. Isso é uma visão muito ruim. Isso é uma visão muito ruim que está na base de todo o gnosticismo, de toda a visão gnóstica do mundo. Né? Isso é um princípio gnóstico. Né? Você pode criar, a partir desses princípios, você pode criar uma legião, e aqui o termo não é fortuito, de teorias e escolas e pensamentos. Aí eu digo assim, quer dizer assim, então é interessante que a causalidade vira, vamos dizer assim, um princípio temporal. E aí você começa a se questionar, né? Você diz, pô, mas por quê? Por que o tempo é irreversível, né?
a primeira coisa com que a gente se depara em relação à irreversibilidade do tempo é, por exemplo, a ideia de milagre. Mas aí tudo bem, você está falando de alguma coisa que é sobrenatural, ok, mas. Tá. Aí você pensa naqueles, por exemplo, na máxima que está relacionada com isso, do Heráclito, que todo mundo gosta de repetir: nunca atravessarás o mesmo rio duas vezes. Né? E que eu gosto de dizer: não, ao contrário, você sempre atravessa o mesmo rio. Por quê? Porque a água é a mesma. Né? Porque a água é um ciclo. Né? A água, ela. Aí começou a ouvir a galinha aqui que vem primeiro, vamos dizer assim, chove, né? Aí a nascente, a água corre da nascente, a chuva alimenta a nascente desce aquele fiozinho que vai engrossando, engrossando, vira o rio, deságua na água. Todo esse processo há um processo de evaporação, né? O que seria a água, né, de certo modo, se decompõe, sobe para as nuvens, se refaz e cai de novo. Então, é a mesma água. Qual é a diferença? Quer dizer assim, é tudo H2O, é tudo a mesma coisa. Então, isso é um ciclo, há um tempo cíclico que, vamos dizer assim, ele é uma espécie de simulação temporal da eternidade, né? É o tempo cíclico, né? Que são os grandes tempos, os grandes ciclos da natureza que o homem foi percebendo ao longo da sua história, né? E talvez seja das primeiras coisas que ele percebe. Ele percebe o zodíaco, ele percebe os dias e a noite, as estações. Tudo isso é cíclico. Tudo isso está encaixado num tempo que não é esse tempo irreversível que corre do ponto A para o ponto B. Ele é por exemplo, aí caímos num símbolo que é muito caro a todos nós, que é o I Ching, o Yin Yang, né? Que uma coisa se desfaz e se transforma na outra, aquela ideia, né? Dentro de cada uma daquelas gotas, né, uma preta e outra branca, você tem um pontinho da cor oposta, significando que, vamos dizer assim, há uma mútua presença, uma mútua relação, né? Então há todo um processo de transmutação, vai ser aquele pontinho que, de certo modo, se amplia e torna aquela gota na cor oposta, né? E aí vai. São ciclos. E isso, vamos dizer assim, isso aí é a expressão da eternidade num tempo que é dominado pela sucessão, né? Bom, isso é uma das expressões, né? Talvez, né? E aí você chega, quer dizer assim, aí eu estou falando, por isso que isso aqui é uma série de notas, né? Será? Sem muito, fazendo aqui uma elipse, talvez não, certamente estou fazendo uma elipse, estou saltando disso, dessas visões do tempo, dizendo que, olha, o tempo não é só algo que corre como pretendia o Heráclito, de certo modo, de um nada para outro nada, que é um pouco a visão oriental, da filosofia oriental, da impermanência, que é um negócio. Né? Eu já contei aqui que eu meditei e gosto e recomendo. Fiz vários cursos de Vipassana, que é talvez a forma mais tradicional de meditação budista. Fiz com um professor que já morreu, mas a obra continua, que era o Goenka, né? E era um curso duríssimo, porque você vivia 10 dias como um monge, então isso implicava um silêncio absoluto, uma alimentação muito frugal, né? Uma máxima concentração, máximo de foco na meditação, né? E
apesar de não ter um caráter, vamos dizer, doutrinário, apologético, né, budista, você seguia certos princípios inevitáveis, né? Então, o princípio básico, a única adesão mais ou menos evidente que havia, porque o curso era aberto a todas as denominações religiosas, inclusive ao ateísmo, né? E isso aqui é uma pequena ironia. Ah, apesar disso, né, tinha essa pegadinha, quer dizer, pegadinha no sentido assim, tinha esse aspecto mínimo para dar sustentação ao negócio, né, que era o princípio da impermanência. E aí foi muito engraçado, porque eu fiz vários cursos, me tornei amigo das pessoas, frequentei, participei da produção dos cursos quando pude, né? Quer dizer, fui um membro ativo durante um tempo da comunidade de meditação budista, mas sempre disse, olha, eu não sou budista. Se eu, naquele tempo ainda não era exatamente um católico, mas, como eu gosto de brincar, eu sou o único sujeito que foi reconvertido ao catolicismo por Descartes. Eu já era simpático ao catolicismo por causa de Descartes, apesar da minha formação católica e tudo mais. Mas continuei lá, porque não havia nenhum problema nisso, né? Mas por que eu dizia isso? Porque desde a primeira hora de meditação, do primeiro curso que eu fiz, no primeiro dia, quando começou a história de impermanência, eu falei, caraca, justamente o que eu acho o mistério para mim não está na impermanência. A impermanência, já vou dizer o que é a impermanência para mim. O mistério para mim está na permanência. Que eu seja aquele mesmo, que eu seja hoje, agora, aqui, o mesmo Antônio Caetano que meditou há 10 anos, não mais, até 15 anos atrás com os budistas. Aquele mesmo que 30 anos atrás fez não sei o que que nasceu não sei onde, passou por determinada... Entende? E estou aqui, permaneço. E mesmo, quer dizer assim, que esse lápis permaneça este lápis, eu tenho uma frase que diz assim, que as borboletas não se desfaçam em diamantes. E das bacias... não, como é que é? Não, que as borboletas... que de alguma coisa não se transforma em borboletas e das macieiras não nasçam diamantes, não é mais misterioso que essa não sei o que, as borboletas, as macieiras e os diamantes. Entende? O mistério não está em que as coisas loucamente, como às vezes acontece no sonho, mudem de uma coisa para outra, mas sim que elas permaneçam e tenham um ciclo e acabem, etc, etc. E aí é que entra a ideia de... Então, para mim, o que me é atraente e misterioso é a permanência. Porque o ser e não nada, já perguntava lá o Leibniz, né? E aí a ideia de impermanência, que tanto fascinava ali os meditadores, eu digo, meu Deus, isso é uma hipérbole de uma coisa muito trivial e óbvia, que é o mundo das criaturas, no mundo como a gente conhece, tudo é finito. Tudo é finito. Tudo aqui é finito. Inclusive meu microfone e tal, que foi fabricado pelos homens, uma certa hora, e se eu não cuidar dele, ele enferruja e acaba. Tem, inclusive, na internet uns vídeos mostrando o que seria do mundo se a gente não cuidasse dele, do mundo humano, não é? As cidades, Nova York, Rio de Janeiro, se de repente a gente largasse isso daqui de mão. Deixa a sujeira acumular, não é a gente continuar vivendo, se a gente abandonasse a cidade e fosse embora. O que aconteceria com ela? Ela acaba, as coisas começam a se deteriorar, os prédios começam a cair, sabe? As estruturas enferrujam, então tudo é finito. Aí você pega essa trivialidade, tudo é finito, e transforma numa hipérbole, quer dizer, a impermanência, e transforma essa trivialidade num suposto mistério. Aí eu digo, aí já não é mais um princípio, aí já é um sintoma. Entende? É quando aí você começa a entender. Wittgenstein, quando fala em
em feitiço das palavras ou algo assim, né? Spell, né? Alguma coisa assim, meio a maldição das palavras, né? O encantamento, o que ele fala, que nos ilude, sabe? Você vai entender o próprio Wittgenstein falando em cura da filosofia, porque aí começa a virar doença. Se você acredita que você está mergulhado num mundo de absoluta impermanência, onde nada é, se você começa a pensar negando-se, meu amigo, as consequências são terríveis, sabe? As consequências são terríveis. Inclusive, você cria um mundo que é praticamente imóvel, né? Quer dizer, um mundo socialmente falando. Não é à toa que a Índia, vamos dizer assim, a coisa mais óbvia que todo mundo conhece da Índia são as castas, né? A divisão da sociedade em castas, né? E a ideia de reencarnação, que para mim é outra coisa que eu não consigo nem... Mas também não quero falar disso agora, né? Pois bem, estávamos falando então do tempo, não é? Eu fiz tanta volta que eu não sei exatamente, né? Falávamos do tempo, da ideia de que há uma trajetória, sim, há uma visão do tempo. Não estou negando que não existe essa visão do tempo em que as coisas vão de um início ao outro. O que acontece, né? E aí você chama o ponto A de causa e o ponto B, né, de efeito, né? Mas aí é engraçado, por exemplo, será que a semente é a causa da árvore nesse sentido? Não, a semente faz parte do ciclo de vida da árvore. Da árvore, não. Aí teremos que dizer daquela essência, né, cujo nome ou cuja... até por uma metonímia, a gente associa a árvore madura e pronta dando frutos. Mas aquilo é um ciclo, onde de cada fruto, cada fruto possui em si o número equivalente de árvores, um número de árvores equivalente ao número de sementes que cada fruto possui, né? Quer dizer, por isso é que é um negócio meio louco a gente viver numa sociedade ou num sistema econômico que se funda na escassez, quando na verdade a natureza se funda na abundância, né? A parte, né? As tragédias que hoje a gente não pode, quando a gente chama de climática, né, está associado a outra coisa, mas quer dizer assim, tragédias climáticas sempre aconteceram, né? Quer dizer, sempre houve problemas de catástrofes naturais, que a gente chamaria. Por exemplo, agora que me ocorre, um exemplo bíblico que é do José administrando lá os estoques de grãos do faraó, porque ele teve lá uma visão de que haveria 7 anos de bonança, depois 7 anos de escassez, então ele, na bonança ele economizou, guardou os coisinhos, os grãozinhos, e aí depois administrou a escassez. Isso pode acontecer, mas a natureza ele é essencialmente, por definição, abundante, né? Então, às vezes coisas que, por exemplo, podem parecer um fio temporal, na verdade, pertencem a um ciclo maior, sabe? É claro que dentro desse ciclo você pode isolar momentos em que você olha e vê uma retinha temporal, né? Mas mesmo assim, a própria ideia de que há menos realidade no efeito do que na causa, no caso, por exemplo, da semente da árvore, há acho que a discussão vai longe, não é? Então temos esse aspecto que a gente precisa ver, né? Que diz assim, né? Isso me chama a atenção também, aí eu perdi aqui uma coisa, novamente, é tanta digressão que às vezes eu perco, mas eu ia guardar para mais adiante uma coisa que eu vou falar agora, mas que talvez recupere o que eu queria dizer antes, né? De novo, né? Então, o
o tempo, a gente, a questão da causalidade, por exemplo, né? Como um efeito temporal. O que a gente opõe à ideia de causalidade? O que a gente opõe à ideia de uma cadeia causal, né, é a intuição. Você tem, basicamente, né, isso é uma coisa clássica, está em Descartes, mas é clássico. Você tem duas fórmulas, duas vias do conhecimento. A dedução, que você vai, a partir do efeito, reduzindo até a causa, né? Ou também pode, né, seguir o caminho inverso até. E você tem a intuição, né, onde você parte de uma visão da coisa pronta, não é um efeito, e você deduz desse efeito, você vê o objeto pronto e o decompõe, quer dizer, por uma espécie de análise, né? A descrição não está muito boa, a distinção não está muito bem feita, mas o que eu quero dizer é que enquanto que numa cadeia causal, aparentemente você vai em trechos, no que a gente poderia chamar, de uma maneira até errada, de cadeia intuicional, né, intuitiva, né? Cadeia intuitiva, você parte da visão sem nenhuma ligação com nenhuma causa anterior ou posterior, você vê a coisa pronta. Isso era comum. É comum em figuras geniais como Tesla, Beethoven, muitos criadores em geral. Muitos criadores. Eles... É o que eles chamam, o que vai se chamar, inclusive, em arte de inspiração. Você vê a coisa pronta. Você vê a coisa pronta. Pode ser um cenário, pode ser um cenário, daquele cenário começam a sair diálogos, mas aquele cenário está inserido em quê? De onde é que saiu isso? Não sei. Você para daquilo ali. E aí, em torno daquilo ali, começa a se construir uma história, começa a se construir uma peça de teatro. A mesma coisa, por exemplo, o Tesla, ele via a máquina que ele queria construir. Aí, aquela visão permanecia e ele entrava na máquina, começava a detalhar a máquina, a desmontar a máquina imaginada e a construí-la na realidade, né? Isso é o perfeito exemplo de uma intuição, né? Então, quer dizer assim, esse domínio do tempo que a consciência tem, eu acho que essa é a característica principal da consciência. É o domínio do tempo, é o domínio do campo de possibilidades que envolve o tempo, né? Quer dizer, o tempo não envolve só o que foi, o que é, o que foi e o que é, mas envolve o que poderia ter sido, o que poderá ser, o que poderá se repetir, o que é irrepetível, né? Então, por exemplo, nem tudo está submetido à questão, porque tudo isso vem em torno da questão da liberdade, né? Tudo tem uma causa. Se tudo tem uma causa, então, no final, tudo é determinado, né? Mas nem sempre tudo tem uma causa, nesse sentido da hiperdeterminação. Porque você pensa que, por exemplo, se você tem uma intuição meio que do nada, né? Ou mesmo, estou pensando não sei o quê, e aí eu pensando numa sinfonia, tenho a visão de uma sinfonia que eu quero... Tudo bem, eu estava pensando numa sinfonia, mas pensar numa sinfonia não é a causa da sinfonia, propriamente dita, né?
Pode ser a motivação, uma motivação numa causa, né? Ou a visão da coisa, né? Por outro lado, se você está falando de causa, você também tem que falar de reversibilidade, não no, temporal, mas reversibilidade, quer dizer assim, no sentido de eu posso reproduzir aquele evento se eu conheço a causa de um evento, em tese, e é o que se espera da causalidade, eu posso repetir aquele evento repetindo as suas causas, né? Se a água ferve, se a causa da água ferver ela está submetida a um calor de não sei quantos graus durante tanto tempo, é só você botar lá e ela vai ferver. Tá? Mas, por exemplo, um copo quebrado. Né? Tudo bem, um copo cai no chão e quebra. Ah, deixar um copo cair no chão, ele quebra. Vamos dizer que sempre quebre. Mas acontece o seguinte, cada copo vai quebrar de um jeito. Aquela experiência daquele copo quebrado, você pega 10 copos quantos você quiser, pode pegar 1 milhão de copos de iguais, joga no chão. Cada um vai quebrar de um jeito. Vai produzir uma quantidade e formatos de cacos absolutamente imprevisível. Você observa o que é uma coisa que eu gostava muito de fazer em certas circunstâncias, ficar observando chafariz ali do Largo Machado quando eles funcionavam. Quando havia uma coincidência de certos estados mentais e o chafariz ligado, eu adorava ficar olhando, né? E vendo duas coisas, né? Porque aquela coisa, a dualidade ponto e partícula-onda, né? Eu dizia, cara, é muito engraçado, né? Porque o chafariz, você vê nitidamente, se você ficar observando muito tempo, né? É um jato, então ele é de certo modo, uma onda inteiriça, né? Mas se você começa a observar, ele também é composto de gotas, e à medida que ele vai chegando lá no alto, ele começa a se espalhar em gotas, né? Então ele é ao mesmo tempo gota e onda, né? Isso era um aspecto interessante que eu gostava de observar nos chafariz, né? Tem uma certa hora também que você fica olhando, você não sabe se ele está subindo, se ele está descendo, entendeu? Quando você observa uma água descendo a ladeira sob o sol, sabe, um fio d'água no meio-fio, se você ficar observando, tem uma certa hora, você não sabe se aquele fio d'água está subindo ou descendo. E se você continuar observando, você vai ver que ele está subindo e descendo ao mesmo tempo. Quer dizer assim, então essa ideia de simultaneidade está presente o tempo todo, não é? Ela está presente o tempo todo. Eu ia falar de outra observação que eu fazia nos chafariz, mas agora me desocorreu, vamos chamar assim, né? Não me, quer dizer, eu sentava e ficava olhando aquele chafariz, aquela água subindo, né? Agora não me lembro, porque eu comparei com alguma outra coisa, eu não vou ficar voltando atrás, reeditando, deixa rolar, depois a gente pensa. Mas é interessante que você observa, quer dizer assim, inclusive ali na natureza, sabe, certas expressões temporais que traem, né, que desmentem essa ideia de um tempo que seria irreversível, de um fluxo temporal que vai de um nada a outro nada, que é tão, digamos, atraente à filosofia oriental, especialmente a hindu ou indiana, e há uma certa filosofia alemã do século XIX que até hoje está aqui como uma pedra no nosso chapéu, entendeu? Porque a gente não pensa com o pé, então eu não vou botar essa pedra no sapato. E é preciso que a gente se cure disso, é preciso que a gente apreenda, sabe, outras versões, quer dizer assim, sim, lembrei do porquê que eu estava falando também do chafariz, por causa da complexidade dos movimentos. Quer dizer assim, cada chafarizada daquela não é igual a outra, elas são absolutamente únicas, né?
Como cada copo que quebra, quebra numa absoluta singularidade. Quer dizer, então, a ideia de uma causalidade hiperdeterminista é uma tolice, sabe? Ou mesmo, como pretendia esse amigo meu que eu estava conversando, que a vontade, aparentemente foi o que eu entendi que ele estava defendendo aqui, a vontade, ela se move a partir de estímulos, causas, ou mesmo, aparentemente, o próprio Spinoza, né? Não sei porque eu nunca li Spinoza, ouvi alguma coisa aí de uns tolos que se pretendem professores de Spinoza e tal, e esse com título, né? Porque tem os tolos sem título, esses são mais fáceis. Agora, tolo com título é uma merda. Sabe? Porque aí você fica pensando, caralho, quer dizer, desculpa a expressão, mas o erro talvez esteja mesmo, porque como o cara tem título, ele deve ter estudado bastante, então ele deve estar traduzindo exatamente a ideia que está em Aristóteles, né? Então não dá nem para Aristóteles, perdão, Spinoza. Né? Então não dá, quando esses professorzinhos de quinta, supostos, né, tão comuns aí em determinados grupos ideológicos, você ainda fica pensando, não, isso é uma má leitura de determinado filósofo. Mas quando é um cara que tem diploma e tudo mais, tem diploma, doutorado e tarará, está associado a alguma casa dessas de conhecimento, aí você diz, caramba, então o problema está em Spinoza mesmo. Mas, enfim, então, não dá para você sustentar essa ideia. Sim, não dá para você nem sequer dizer que a vontade, a liberdade humana, etc, etc. Quer dizer, se existe uma hiperdeterminação, como pretende esse professor, aí a gente não consegue, a nossa inteligência é incapaz de remontar a complexidade das causas que animam cada ação nossa. Por isso, quer dizer, nós não somos livres, nós somos, na verdade, ignorantes e cegos. É isso que pretenderia Spinoza. Né? Aí, por outro lado, o que se deduz daí? É que a causa das nossas ações é externa, é exterior. Ou mesmo, no final das contas, é exterior. Não existiria uma motivação caprichosa e singular, do nada, entre aspas, né? Porque do nada, no mínimo, mas não causal ou não determinada. Né? Tudo bem, eu sou eu. Aí, quer dizer, a minha vida quer dizer assim, é uma causa final de todos os meus atos. Mesmo isso acho duvidoso, que já é um approach mais a causa das causas, né? Quer dizer assim, mais freudiano. Acho que não necessariamente. E outra coisa, aquilo que depende de uma causa externa para se mover, e no fundo, né, a vontade, né, ela é um motor, né, são os seres inanimados, são as pedras, etc, etc, etc. Os seres animados, aqueles que possuem ânima, né, isso desde Aristóteles, eles se movem por si próprios. Nesse sentido, eles são livres de se moverem por uma vontade própria. Mas essa vontade é determinada por, no final das contas, outras vontades? É isso que você quer dizer? Sabe? Então, existe ao menos uma vontade livre. Né? Então, eu acho tudo isso muito ruim. Ou seja, a gente precisa rever, e eu acho que essa é a questão fundamental. Né? E eu acho que também não adianta muito. Adianta sim, adianta rever conceitualmente as ideias de tempo que nos animam. Tá? Mas o tempo, vamos dizer assim, é como está para a metafísica, sacou? Como as notas musicais estão para a música. Tem gente que tem ouvido pleno, tem gente que ouve de uma maneira que eu sou incapaz de conceber. Né? Tem gente que tem ouvido pleno. Eu não sou... Eu juro, quando eu digo isso, ninguém acredita. Eu sou incapaz de distinguir uma nota musical. Nunca consegui. E olha que eu tentei estudar música até, mas sou um completo fracasso em música. Infelizmente, sabe? Por isso que às vezes eu digo assim, tem certas coisas, porque eu acho que, mas isso é outro papo, né? Então, eu acho que também, por outro lado,
Se você quer fazer metafísica, né, que eu diria que é a parte mais nobre da filosofia, você tem que ter um ouvido para o tempo. Se você não tiver esse ouvido para o tempo, meu amigo, você vai fazer lógica, você vai fazer alguma outra coisa e com sorte vai dar certo. Mas não vai fazer metafísica. Ou vai fazer que o pior é o cara que não tem ouvido e diz que a metafísica não existe, né? Sabe? É como se eu dissesse, não, mas não existe música, uma nota musical. Isso é coisa de. Porra, esses caras ficam fumando maconha aí, porra, bebendo, aí vem com essa onda de que tem nota musical. Sabe? E parte da filosofia é isso, cuidado, hein? Não tem metafísica, isso é bobagem. Porque, meu amigo, se você não consegue. Onde é que está o problema? Será que o problema está no mundo ou está em você? Não é? Acho que é uma pergunta que você deveria fazer. Quer dizer, mas esse tipo de relativismo as pessoas não admitem ou não aceitam ou não praticam. Que é o relativismo do lado de cá, pessoal, não do cérebro, da mente, do espírito. Não, eu mesmo. Sacou? Aliás, isso está em Nietzsche. O limite do conhecimento não está desse jeito escrito, mas se você procurar, você vai achar essa ideia implícita em Crepúsculo dos Ídolos de Nietzsche, que é um dos livros mais interessantes, apesar de vez em quando eles têm uns rompantes de preconceito e ódio, porra, contra os mais fracos, que Freud trataria isso como sintoma, né? Mas quando ele não está em surto, porra, Crepúsculo dos Ídolos, você deduz perfeitamente isso. O limite do conhecimento, o limite da verdade não está na ponta do objeto, mas está, e nem na ponta do espírito, do aparelho cognitivo humano. Está no sujeito que o pratica. E aí pode ser uma questão patológica, e pode ser também uma questão de sensibilidade. Quer dizer, patológico quer dizer o seguinte: o cara pode ser tautônico, o cara pode ser burro, o cara pode ter uma insensibilidade pontual para certas coisas, o cara pode ser um gênio É difícil você encontrar um cara como Wittgenstein, por exemplo, que domina completamente a lógica, ou tem um domínio da lógica, e ao mesmo tempo tem essa percepção do místico, né? Então eu acho que a gente precisa conversar mais sobre o tempo, eu preciso escrever alguma coisa sobre isso, tudo que eu falei do tempo, você vê esse vai e vem, né? Sobre as várias dimensões do tempo que nos são acessíveis como criaturas finitas e, portanto, submetidas à sucessão. Mas a nossa mente, a consciência, ela tem um domínio do tempo que nos permite acessar esferas temporais que estão além da nossa limitação puramente, digamos, material de criatura finita. Quer dizer assim, a gente tem acesso ao que Aristóteles chamaria de o mundo como potência, ou o mundo virtual, ou ao campo de possibilidades que, digamos, anima a vida e torna a vida absolutamente livre. Tudo é livre, não é só o ser humano que é livre. Que quando eu olho lá para fora, evidentemente que quando eu olho lá para fora, eu só vejo prédios e janelas, fechadas com cortinas daquelas bem pesadas, porque lá naqueles prédios em frente bate o sol. Aí, coitado das pessoas, tem que ter aquelas cortinas pesadonas, senão tudo gasta muito rápido. Mas se você tivesse, né, olhando árvores, passarinhos, etc, você veria que tudo é livre. Tudo é absolutamente livre. E se não fosse, estava uma desgraça. O mundo não funcionaria. Sabe? E você vê que Jesus, quando diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. Ele é a vida. E a vida está lá fora. Você está vendo a vida. Aí você diz, caramba,
se Deus é a vida, se Jesus é Deus e ele diz que é a vida, isso eu estou pensando como católico, você não precisa levar isso. Eu estou dizendo que tem um aspecto do catolicismo que eu acho interessante, né? Ele está dizendo que a vida é livre, porque Deus é livre. Esse é o suposto, né? Deus é o máximo criador, etc. Então vejam que interessante. Bom, falei para burro, não é? Disse que ia botar numa nova playlist, mas não sei se vou botar. Vamos ver. Duvido muito, muito, muito que esse vídeo seja um sucesso. 40 minutos de divagações metafísicas não é qualquer um que aguenta, né? Então vamos ver onde é que isso vai dar. Um abraço, um beijo para todos e bom dia. Reparem que luz linda, apesar do dia hoje estar um dia meio nublado aqui no Rio de Janeiro, e é uma friaquinha, falsa friaca.